Amados, o Evangelho é sempre boas notícias. Quando nós acompanhamos a vida e o ministério de Jesus aqui nos 4 Evangelhos, nós percebemos que Jesus basicamente ele fazia 4 coisas. Quais eram essas coisas que Jesus fazia? Jesus ele pregou o Evangelho do Reino, ele ensinou o Evangelho do Reino, ele curou os enfermos e ele também expulsou os demônios, libertou as pessoas. 4 coisas muito pontuais que expressam as boas novas do reino. Porque quando o reino chegou, nós sabemos que aquela folga que o diabo tinha terminou. Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. E nós precisamos então enxergar esse reino que ele muitas vezes não é percebido, pela aparência externa, porque ele diz respeito ao mundo espiritual, e tudo é do espiritual para o físico, e é claro que ele vai atingir também a dimensão e a realidade física, mas a Bíblia diz que o reino de Deus não vem pela aparência humana, mas ele está dentro de cada um de nós, e ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas é um fato que o reino de Deus ele precisa ser demonstrado. Esse reino que está dentro de você, quando você creu em Jesus, você foi removido dessa posição espiritual de morte, e o Evangelho ele não trouxe uma religião para você, ele comunicou vida ao seu coração, a vida de Deus. E nós podemos então agora expressarmos, demonstrarmos esse reino. Jesus ele colocou dessa forma a missão que ele deu aos discípulos. Ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então é algo interessante, Você e eu, nós não temos como dar alguma coisa que nós ainda não recebemos. Não adianta forçar a barra, Então, primeira coisa, nós precisamos abrir o coração para receber o reino de Deus. É interessante, às vezes as pessoas pensam que elas precisam cumprir uma lista de obrigações, uma lista de boa conduta, para então serem aptas, dignas de receberem aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que não funciona assim. Como é que funciona? Do jeito que está escrito aqui: de graça recebestes, de graça dai. Agora, não é porque é de graça que não tem um preço. Só tem que a única pessoa apta para pagar o preço da nossa redenção foi Jesus. Não havia nenhum outro homem que fosse qualificado. Ele foi o único, sem pecado, o único apto. E nós precisamos então entender a graça de Deus e transbordar nessa graça. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um desses aspectos, de manifestarmos a graça de Deus dentro dessas 4 coisas que eu falei aqui para vocês que Jesus sempre fez, Ele pregou, ele ensinou, ele curou e ele também libertou. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância de curar os enfermos. Interessante, eu acho que muitas vezes nós não pensamos que isso era uma prioridade para Jesus. Mas eu quero te dizer que essa foi uma das grandes prioridades no ministério de Jesus. Quando ele comissiona aqui os 12, depois os 70, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Curai enfermos. Gente, isso é algo maravilhoso. Deus quer o seu corpo saudável. Entende? A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 11, que se nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, nós deveríamos compreender por revelação que o mesmo poder que ressuscitou o corpo de Jesus dos mortos,
ele opera também nos nossos corpos, num sentido de vivificá-lo, de preservá-lo. Na verdade, queridos, Deus não precisa de uma doença para levar a mim ou a você para o céu, né? A hora que chegar aí o nosso momento, chegar aquele tempo dele chamar o nosso nome, ele não precisa de uma doença, né? E eu quero dizer que o plano de Deus é que você seja uma pessoa plenamente saudável. E eu gostaria de refletir sobre duas perguntas que são muito recorrentes. A primeira: será que Deus realmente deseja curar todas as pessoas? Você já fez essa pergunta? Será que Deus quer curar todo mundo? E a segunda pergunta: se Ele quer curar a todos, por que nem todos são curados? São duas perguntas que fazem a gente pensar, né? E é interessante, eu acho que essas perguntas são muito importantes. Elas demandam uma reflexão muito válida. Porque talvez uma das coisas pelas quais nós não respondemos a essa ordem de Jesus, essa missão aqui: curar enfermos, ressuscitar mortos, limpar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Talvez muitos de nós não tenham essa ousadia de orar pelos enfermos, que a gente no fundo tem aquele receio assim de pagar amigo, né? E se eu orar e nada acontecer? Não é verdade? Mas e se você orar e as pessoas forem curadas? Que coisa maravilhosa! Né? Outro dia nós fizemos uma oração de cura aqui na reunião e o nosso querido Vandão, né? Ele estava com uma dor de cabeça insuportável. Foi como se uma mão, ele contando, viesse tirou a dor de cabeça dele. E o Deus que cura uma dor de cabeça, Ele cura um câncer, Ele cura uma AIDS, né? Ele cura uma Covid, Ele tem. Será que tem alguma coisa difícil demais para Deus fazer? Não. Então, duas perguntas importantes aqui. Será que Deus deseja curar todo mundo? E se Ele deseja curar todo mundo, por que nem todos são curados? Interessante, porque eu penso que a maioria de nós acreditamos que Deus pode curar. Mas nem todos de nós temos aquela certeza que é a vontade dele. Ah não, eu acho que de repente essa pessoa aqui não foi curada porque eu acho que Deus tinha um outro plano, né? Eu acho que Deus não queria curar essa pessoa. Beleza, é um pensamento, né? Mas o ponto principal é que nós precisamos viver fundamentados por uma fé bíblica. Nós precisamos apoiar a nossa vida para Deus, não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente acha ou imagina, mas na revelação das Escrituras Sagradas, né? E uma das verdades mais poderosas do Evangelho é que o Senhor Jesus, Ele foi ferido para que eu e você pudéssemos ser curados. Ele foi ferido, queridos. Essa é a parte ali onde ele foi açoitado, né, por um tipo de chicote, onde toda a carne nas suas costas foi dilacerada. Foram 39 chibatadas. E sabe quem é que está dizendo isso? As Escrituras. E nós vamos ver como que a Bíblia harmoniza algumas verdades dentro desse tema que são impressionantes, né? Nós vamos ver aqui nos Evangelhos, tá? Aqui em Mateus, no capítulo 8, verso 16, se você puder projetar aí para a gente, para as pessoas acompanharem, você vai ver que Jesus curou todos os que estavam doentes. Jesus não curou alguns, ele falou: não, olha, esses aqui eu vou curar, aqueles ali não. A Bíblia diz que ele curou todos. Olha para vocês verem. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. É importante a gente entender aqui esse verso começando com os endemoniados. Por quê? Porque muitas doenças e muitas enfermidades estão relacionadas com a presença de demônios. Em várias situações, quando Jesus curou pessoas, ele teve que lidar com um espírito de enfermidade. E quando ele repreendeu aquele espírito de enfermidade, né, ele saiu junto com a sua bagagem.
Jesus chamou ele para a luz e, as obras que aquele espírito imundo estava provocando naquela pessoa foram desfeitas. Então, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios. Meramente com a palavra, poder da palavra, e curou todos os que estavam doentes. Agora, olha a sequência desse verso: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Olha que interessante isso, queridos. O verso 17 aqui, onde podemos compreender aqui que Jesus curou a todas as pessoas que vieram a ele para o cumprimento de uma escritura profética a respeito dele. E quem é que profetizou isso? Isaías, 700 anos antes. Então nós temos aqui um alinhamento da vontade de Deus. Ou seja, um profeta anunciando o que Jesus iria trazer, o que Jesus iria fazer, e o cumprimento dessa profecia. Se você ler o texto lá de Isaías 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Olha que escritura poderosa. Então, a gente vê uma harmonia perfeita naquilo que foi profetizado 700 anos antes, e que Jesus fez questão de dar cumprimento para essa profecia, onde todas as pessoas que vieram a Jesus foram curadas. Que coisa incrível, né? E nós encontramos diversas situações nos evangelhos, onde Jesus, então, manifestou o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os endemoniados. Mas tem um texto aqui que harmoniza, Jesus curando os enfermos com esse mesmo Jesus que perdoou todos os nossos pecados. Porque, vamos falar a verdade, se a gente for perguntar qual que é o maior milagre de todos, é essa porta de salvação aberta, E Jesus, ele carregou e ele carrega essa prerrogativa de perdoar todos os nossos pecados. Isso é bom demais, queridos. Você poder levantar a cada manhã e crer no Evangelho, crer nessa verdade. Todos os nossos pecados foram perdoados. As nossas enfermidades foram curadas. As nossas maldições foram transformadas em bênção. Nos tornamos, em Cristo, pessoas favorecidas. É maravilhoso demais. Mas, então eu estava dizendo que tem um momento aqui muito interessante, quando você acompanhar em Marcos, no capítulo 2, quando Jesus, ele está dentro de uma reunião familiar, e ele estava dentro de uma casa, uma reuniãozinha de célula básica lá, na casa de quem? Na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. E estava uma alegria total, porque quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava ardendo em febre. E o texto diz que Jesus simplesmente pegou ela pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela passou então a servi-los. Então eles organizaram ali aquela reunião, e a casa encheu. A casa encheu. E aconteceu algo muito interessante, que haviam 4 homens que colocaram no coração o objetivo de levar um paralítico para ser curado por Jesus.
Só que acho que eles chegaram um pouquinho atrasado, e tinha tanta gente dentro da casa, a multidão impediu com que eles entrassem e tivessem acesso até a presença de Jesus. Jesus estava lá no interior da casa. Veja, sempre a multidão, né, coloca os seus empecilhos. Por isso, não viva em função da opinião da multidão. Não viva em função da opinião das pessoas, porque você pode se confundir. E a maneira como as casas ali naqueles dias eram construídas era muito interessante. Criou uma oportunidade para aqueles 4 jovens que tiveram uma criatividade brilhante dentro do princípio da fé deles. Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre abre uma porta para quem crê e obedece. E eles viram aquele empecilho de todo tamanho e falaram: nós não vamos arregar. E eles deram um jeito. 4, né? Você sabe, um paralítico é uma pessoa que não pode andar lado a lado com você. Paralítico é uma pessoa que precisa ser carregada. E quando nós temos uma pessoa que precisa ser carregada, nós precisamos de 2 coisas básicas. Primeira coisa, nós precisamos de fé. Segunda coisa, nós precisamos de uma equipe. Porque, às vezes, você carregar uma pessoa o tempo inteiro é desafiador. Então, nós precisamos de fé e precisamos de uma equipe. E era o que eles tinham. E quando nós olhamos para a equipe, sabe o que é incrível na equipe? É o poder de concordar. Tudo que nós ligamos aqui na terra vai ser ligado nos céus. Tudo que nós desligamos aqui na terra vai ser desligado nos céus. Céus é dimensão espiritual. Então aquela equipe que eles fizeram, levaram o cara para o telhado da casa. Usa a sua imaginação aí. E eles então descobriram o telhado da casa. Olha que cena! E de repente vem um paralítico, né, descendo ali diante de Jesus. Olha, para muita gente isso aí atrapalhou a ordem da célula, a ordem do culto. Mas não existe nada que alegra mais o coração de Jesus do que quando ele vê fé. E não existe nada que entristece mais o coração de Jesus quando ele vê incredulidade. E Jesus ficou impressionado com aqueles 4 jovens. O texto fala assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas é interessante que alguns dos religiosos que estavam ali, eles tinham um pensamento no coração que era o seguinte, né? Por que ele está falando dessa maneira? Perdoados estão os teus pecados. Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus então, percebendo logo por seu espírito que eles estavam assim arrazoando, disse-lhes: por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas no vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer a esse paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então, vou fazer a pergunta para você. Quantos aqui creem que os seus pecados foram perdoados? Agora eu acho que eu vou mexer um pouquinho com a sua fé. Quantos aqui creem que todas as suas enfermidades já foram curadas? Não está na mesma regra? Dá para perceber que a fé pela qual você recebe perdão, tem pessoas que sabem isso teoricamente, mas não assimilam esse tipo de fé. Vocês já viram pessoas que nasceram de novo, crentes com culpa? Quando uma pessoa tem culpa, ela sente culpada por algo, na prática, o que é que está acontecendo? Ela, por alguma razão, né, ela não crê que aqueles pecados pelos quais ela sente culpa não foram perdoados, por alguma razão. Eu vou te falar, a culpa
é uma coisa complicadíssima e muito comum. A culpa mantém a pessoa presa ao pecado dela. Quanto mais culpa uma pessoa sente, menos ela consegue se libertar daquele pecado. Por isso que aquela mulher pega em franco adultério, antes de Jesus falar que os pecados estavam perdoados, ele tirou o quê? A culpa que estava sobre ela. Onde, mulher, estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Ou seja, para Jesus, a coisa mais importante foi, primeiramente, tirar a culpa que estava sobre ela. Para então depois dizer, vai e não peques mais. Então, é muito importante, queridos, nós aprendermos a viver de acordo com o Evangelho. Nós não podemos viver como se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. No Espírito, nós estamos justificados. Justificar é tornar alguém justo. Romanos capítulo 5, verso 1. Quando você crê em Jesus, você foi o quê? Justificado. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus. Se você está em Cristo, sabe, essa inimizade entre você e Deus se desfez. Agora você tem paz. Por uma razão apenas: a obra que Cristo fez para redimir você. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Que a mesma fé que te remove da sentença, do buraco da culpa, é a mesma fé que vai te libertar de doenças, de enfermidades. Por que não dizer até mesmo de demônios, de opressões malignas? É a mesma fé. Entende? Então nós percebemos aqui esses quatro, né, uma maneira extremamente ousada de levar alguém aqui, né, ao Senhor Jesus. E o que Jesus questionou aqueles religiosos que estavam pensando que não deviam no coração, né? Infelizmente, às vezes a gente faz a mesma coisa. Mas a grande questão, né? Deus falou para eles, o que é mais fácil? Eu falar para esse paralítico que os pecados deles estão perdoados, ou falar para ele, pega o seu leito e sai andando daqui? O que é mais fácil para Jesus? Perdoar ou curar? Gente, para Jesus tudo é fácil. Só depende de como eu e você vamos responder à graça. Porque a única maneira de você se apropriar de tudo que de graça Deus nos deu, chama-se fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, de uma lista de coisas que você fez para ser qualificado. Não, para que ninguém se glorie. Então, essa é a graça de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Funciona dessa maneira. Então, queridos, Jesus carrega a autoridade absoluta para perdoar todos os pecados e para curar todas as enfermidades. Ok? É um benefício completo. E nós vamos ver esse padrão em vários textos. Se você, por exemplo, pegar Salmo 103, versos 2 e 3, olha que incrível. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa algumas das suas iniquidades. Hã? Todas. Opa, está escrito ali. Não é? E quem sara algumas das suas enfermidades. Todas. Vocês estão vendo qual é o padrão bíblico? Por isso, queridos, deixa eu te dizer, não importa as deduções que às vezes a nossa
mente não renovada nas Escrituras concluam. Nós precisamos de abraçar uma fé bíblica. Vocês se lembram daquele leproso que chegou diante de Jesus e com muita humildade ele falou assim: Senhor, sabe qual é o ponto? Lembra a nossa primeira pergunta? Será que Deus cura todas as enfermidades? E se Ele cura todas, por que alguns não são curados? E a gente vem discorrendo sobre isso. Às vezes nós até cremos que Deus pode curar qualquer doença, mas nem sempre Ele quer. Aquele leproso perguntou: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer me curar? Jesus de pronto: eu quero. Seja limpo. Você pode ler aí, Mateus 8, versos 2 e 3. A Bíblia diz: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. A lei permitia um rabino tocar em um leproso? Não! Só tem que Jesus veio trazer o evangelho do reino. Na lei, se um homem tocasse num leproso, ele ficava impuro. No evangelho do reino, quando um homem toca num leproso, é o leproso que fica purificado. O paradigma mudou. Dá para entender isso? Por isso que nós começamos o texto lendo o quê? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebestes, de graça dai. Esse é o evangelho do reino, queridos. Que coisa maravilhosa. Então, para a gente concluir aqui a nossa palavra e a gente colocar as coisas como elas são, embora seja o desejo de Deus curar todas as pessoas, nós sabemos que na prática nem todos são curados. Da mesma maneira que é o desejo de Deus salvar todas as pessoas, libertar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas são salvas e libertas. Nem todos. Jesus disse que apertado é o caminho e estreita a porta que leva à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Queridos, nós temos que entender que nem sempre a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra. Por que é que Jesus ensinou os discípulos a orarem dessa forma? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é planejada nos céus. Por que nós devemos orar assim? Porque muitas vezes as coisas que estão acontecendo aqui na terra não estão alinhadas com o céu. Não traduzem a vontade planejada de Deus. Por quê? Porque o governo de Deus sobre o homem é um governo moral, onde as pessoas não são marionetes, onde as pessoas têm autodeterminação, livre escolha. E a Bíblia claramente diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Se semear corrupção, vai colher corrupção. Se semear justiça, vai colher vida eterna e paz. Mas nós precisamos plantar a semente da palavra. Nós precisamos plantar o reino de Deus no coração das pessoas. Mas, então, queridos, o que é que nós estamos vendo aqui? Que nem todos serão curados, nem todos estão sendo curados, nem todos estão sendo libertos, nem todos estão sendo salvos, né? E em alguns casos nós conseguimos discernir as razões, mas existem muitas situações que nós não conseguimos explicar o que está acontecendo. Acontece, né? Eu já orei por pessoas enfermas que Deus me deu graça ali naquele momento, me deu fé para discernir por que aquela pessoa não estava acessando a cura. E muitas vezes entra um dom espiritual em ação.
uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. A gente sabe, às vezes uma pessoa não está acessando o que de graça foi feito por ela, né? Às vezes porque não cabe dentro da vida dela duas coisas que não são compatíveis. Às vezes a pessoa tem uma necessidade imensa de perdoar alguém. E aquilo ali bloqueia o acesso dela a essa maravilhosa graça, onde ela já está curada, mas ela não acessa. Então, muitas vezes, Deus pode nos orientar dentro de uma oração, né? Quando nós estamos orando por enfermos, ou estamos orando por pessoas que precisam de libertação. Assim, eu já colecionei experiências nesse sentido. Por quê? Porque vamos colocar assim, né? Toda maldição, ela tem uma cura. E toda cura, ela tem uma razão. Ela precisa de estar ancorada ali na cruz. Então, agora, existem situações, queridos, que elas, por alguma razão, elas não aparecem, né? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o que é que nós temos que entender? A provisão de Deus, ela é perfeita. Não falta nada à provisão de Deus. Mas existe alguma brecha com respeito à resposta que nós damos para a graça. E que nem sempre nós vamos compreender plenamente. Vocês lembram quando os discípulos oraram para que uma criança fosse liberta de demônios? Aquele menino que o diabo jogava ele no fogo e na água, né? E eles, olha, os discípulos estavam acostumados a expulsar demônios. Nós temos aqui relatos claros nos evangelhos que depois de comissionados, né, dessa forma, curar enfermos, expelir demônios, limpar leprosos, anunciar o reino de Deus, eles voltaram contando com muita alegria experiências de todas as formas. Mas de repente chega lá no menino que o pai implorou para os discípulos libertar o filho, mas não deu certo. Coisa não aconteceu, né? Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração e eles desceram de lá daquele lugar de consagração. Jesus chega, dava aquele burburinho. Por quê? Porque os discípulos não conseguiram tirar o demônio lá daquele menino. E Jesus falou uma coisa forte, né? Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Ele falou sobre aquela geração. Porque havia realmente sobre a nação de Israel um teto de falsa espiritualidade. Um teto espiritual estabelecido pelos líderes religiosos da nação. Que Jesus os chamou claramente de hipócritas. Jesus, ele advertiu os discípulos com respeito a esse tipo de fermento. O fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento de Herodes. Falou, olha, isso aqui está no ar, cuidado com isso. E Jesus claramente falou para os seus discípulos que eles não puderam libertar aquele menino por causa da incredulidade. E quando ele cita a palavra casta, muitas pessoas pensam que Jesus estava se referindo àquela casta de demônios, né? Que Jesus disse, essa casta não sai a não ser por meio de jejum e oração. A palavra casta no grego é a palavra genos, genética, genos. Então Jesus na verdade estava falando que jejum e oração é para eliminar aquele tipo de incredulidade que os discípulos ainda tinham. Então, queridos, por isso que eu estou dizendo que muitas vezes ainda existe um hiato, existe uma brecha entre tudo que Jesus conquistou para nós e uma fé recebedora. Uma fé que realmente acessa, né, esse tudo de Deus. Mas um ponto nós não podemos questionar, que a obra de Cristo não tenha sido perfeita. Isso é inquestionável.
Existem muitas coisas que nós não explicamos ainda, falando, né, da nossa realidade, né, espiritual, dentro da necessidade que nós temos de uma mente renovada. Mas o nosso desafio, né? Nosso desafio é a gente crescer na fé. Você pode saber, todo ataque do diabo é contra a sua fé. Todo ataque do diabo é contra a sua fé. E esse deveria ser o nosso ponto central. Não saia desse lugar de fé. O diabo quer te remover desse lugar. E ele tem uma certa habilidade nisso, né? Olha, eu já vi pessoas sendo curadas de doenças sérias e depois de 3, 4 dias tudo voltou. Porque a pessoa saiu daquela posição de fé. E nós precisamos de ficar ali e manter a boa confissão. Porque como que a fé funciona? Ela crê com o coração, mas ela confessa com a boca. De repente a pessoa começa a fazer uma confissão que anula a fé dela. Então a gente precisa de ficar firme. Agora eu vou te dizer, muitas experiências, eu quero incentivar você. Priorize na sua vida cristã. Priorize orar por enfermos. Priorize isso. Põe de lado a sua reputação. Larga para lá e diz, e se não for? Eu vou pagar mico. Olha, faz a sua parte. É igual a Bíblia fala sobre igreja, queridos. Está alguém doente entre vós, o que a gente tem que fazer? Chama os presbíteros. Sabe por que fala para chamar os presbíteros? Porque a Bíblia não fala que a oração vai curar o enfermo. A Bíblia fala que a oração da fé vai curar o enfermo. E os presbíteros, vamos dizer, eram os caras mais crescidinhos da fé. E o que é que eles deveriam fazer? Ungir com óleo aqueles enfermos e fazer a oração da fé. A Bíblia não fala talvez o enfermo vai ser curado. A Bíblia fala que ele será curado. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque tem muita doença que instala devido à culpa. Por isso que quando nós oramos por enfermos, muitas vezes o que nós temos que entender que não é só uma oração. Às vezes se trata de um discipulado. Eu e a Cláudia estamos orando por uma menina que parou de andar. Mas nós cremos que em breve ela vai estar andando. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o maior milagre que ela precisa é na sua mente. E Deus vai fazer. A gente precisa tirar a culpa. A gente precisa tirar a opressão. A gente precisa remover os vínculos com o ocultismo. A gente precisa desfazer as obras do diabo. Para que venha uma fé que acesse o que de graça já foi feito por Jesus. Mas eu vou te dizer, nem sempre nós vamos entender as razões assim direto. Por que um foi curado e o outro não foi. Mas faz o trabalho de um evangelista. Faz a sua parte. Seja ousado. Olha, aqueles 4 paralíticos, aqueles 4 homens levando um paralítico pelo telhado. A ousadia desses caras. Faz alguma coisa que vai chamar a atenção de Jesus. E que Jesus vai ficar maravilhado. Rapaz! Uau! Glória a Deus. Eu conheço algumas pessoas que ressuscitaram mortos. Todos eles, antes de um ressuscitar, eles oraram por um monte de defunto que não ficou vivo. Mas eu vou te dizer, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. E que Ele possa renovar em mim e em você uma revelação fresca desta graça. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expelem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quantos estão dentro? Bora lá, fica de pé no seu lugar. Vamos orar.